Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Vou ler do versículo 39 até o 42. Evangelho de João, capítulo 4, versículo do 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficaram ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa de sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra de Deus. Amém? Nós não estamos aqui celebrando uma religião, irmãos. Nós estamos aqui celebrando que há mais de 2000 anos atrás, Deus se encarnou, se fez a semelhança do homem, para padecer aquilo que era para mim e você sofrer. E assim, tendo o seu nome exaltado acima de todo nome, ele se tornou o Salvador. Não o Salvador apenas dos judeus, mas também o Salvador dos gentios. Não apenas o Salvador dos asiáticos, mas também dos africanos, dos europeus, dos americanos. Ele se tornou o Salvador dos brancos, dos negros, dos pobres, dos ricos, dos sábios, dos nécios. O Salvador dos batistas, dos presbiterianos, dos assembleianos. Ele não é o Salvador de uma tribo apenas. Ele é o Salvador do mundo, de todo aquele que nele crê. E é isso que nós viemos celebrar nessa noite. As 5 ministrações, as últimas 5 contando com essa, venho meditando a respeito desse encontro sobrenatural, poderoso, inesperado, que essa mulher samaritana teve com Jesus. Ela acordou certa manhã envergonhada porque já havia sido casado com outros 5 maridos. E sendo uma mulher naquela época, não havia grande respeito da parte dos outros com uma mulher. Agora uma mulher desquitada perdia ainda mais toda a sua posição na sociedade. Mas ela não foi desquitada uma vez, nem 2, nem 3, nem 4. Ela foi divorciada 5 vezes. E agora o marido que ela tinha não era dela, ela era amante de alguém. E por causa de toda essa vergonha social, ela não podia se juntar com as outras mulheres na hora que lhe era proposto para pegar a água do poço, pois não era bem-vindo. Então ela foi na hora do almoço, na hora que o sol estava mais forte, no lugar mais distante. E a gente começou a estudar como, de repente, Jesus, diferente de todos os judeus, todos os rabis da sua época, disse aos seus discípulos que estava na agenda de Deus, e exatamente naquela hora, ao encontro daquela mulher. Era-lhe necessário encontrar com aquela mulher. E nós aprendemos aqui que esse mesmo Deus continua ainda em busca não de sãos, porque os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. Ele não veio em busca daqueles que por si só têm a suficiência da sua vida, mas ele veio em busca daqueles que são pobres de espírito, daqueles que sabem que não são nada. Ele continua em busca dos perdidos. E é em busca dos perdidos que ele se revela pela primeira vez como Messias. Pois ele se revela a Messias àqueles que entendem que não são nada. Pois a salvação começa quando você entende quem você é e quem Deus é. Sabendo que você não é nada, mas ele é tudo. E foi no encontro com essa mulher, não no encontro com Nicodemos no capítulo anterior, um verdadeiro israelita, um verdadeiro judeu, um homem sem nenhuma repreensão, que ele ensinou. E insinuou que estava em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nos ensinando aqui
que ele não vem em busca dessa mulher porque ela era uma verdadeira adoradora, mas porque ele veio ao encontro dela, ela se tornaria uma verdadeira adoradora. Porque nem mesmo adorar a Deus em espírito e em verdade podemos fazer sem o seu socorro, sem a sua ajuda. Sem mim nada podereis fazer. E ele continua ensinando que a verdadeira comida que pode satisfazer a alma e a verdadeira bebida que pode fluir como um rio de água viva de dentro de nós, que sacia toda a sede da humanidade, é cumprir e fazer a vontade do Pai. E ele estava fazendo isso ao ir ao encontro daquela mulher. E ele disse que se ela vivesse a vida assim, ou se os discípulos entendessem a vida assim, de fato encontraria uma verdadeira comida que satisfaria a sua alma. E foi também nesse contexto, nessa mulher e para esses discípulos, que ele disse que estava em busca de testemunhas que testemunhassem não como bons são, mas quanto ruim eram, até que foram encontradas por ele, que é bom. O único que é bom é Deus. Ah, se a gente soubesse que o testemunho não é em respeito a você, ou o que você fez, ou o que você deixou de fazer, mas é sobre o que Jesus fez em você. Nós temos visto muitos testemunhos e as pessoas ficam aguardando o momento onde vai ser mais exaltado a glória para si. Olha, irmãos, eu estava lutando, mas eu perseverei, não sei o quê, mas eu venci. Esse não é o testemunho que impacta uma cidade. O testemunho que impacta uma cidade é o testemunho dessa mulher, que em um dia conseguiu fazer o que eu não consegui fazer em Bela Vista em 2 anos. O que vocês não conseguiram fazer em Bela Vista durante a vida inteira de vocês. Pois em um dia, testemunhando que ela era pecadora sim, mas foi encontrada pelo Cristo, o Filho do Deus vivo, alcançou toda a cidade para Jesus. Deus continua em busca de testemunhas. E por último eu queria enfatizar essa expressão que os samaritanos declararam. No último versículo 42. E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vocês creem nisso, irmãos? Se ele é o Salvador do mundo, então ele também é o Salvador de Bela Vista do Paraíso. Move o meu coração, constrange o meu coração a saber que dos 15 mil habitantes, menos de 1.000 confessam a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Menos de 1.000 se declaram terem nascido de novo. Saber que uma maioria absurda dessa cidade ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não declararam ter fé em Jesus, não se arrependeram dos seus pecados, move o meu coração. Para isso nós nos reunimos como igreja no primeiro dia desse mês, e espero que a gente faça isso no primeiro dia de cada mês. Não para fazer uma barganha para o Senhor, mas através do jejum e da oração, declarar diante dele que somos falhos, limitados, miseráveis e precisamos do agir de Deus nessa cidade, irmãos. Nós precisamos do agir de Deus nessa cidade, pois se ele é o Salvador do mundo, ele é o Salvador de Bela Vista também. Sem mim nada podereis fazer, disse o Senhor. E eu tenho certeza disso. Por que nós precisamos salvar essas pessoas? 95% delas se declaram cristãs, mas não são salvos os que dizem serem cristãos. Pelo contrário, disse Jesus que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, Senhor. E ele lhes dirá: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Pessoas que se declaram serem cristãos, mas que de fato no dia a dia nós testemunhamos que não conhecem ao Senhor. Pois se conhecessem, ouviriam a sua voz. E como boas ovelhas que ouvem a voz do seu pastor, obedeceriam os seus mandamentos. E seriam amigos de Deus. E se relacionaria com ele, não por meio de uma religião, mas por meio de um relacionamento íntimo e profundo no seu interior. Seriam regeneradas. E eu creio, irmãos, que esse dia ainda não aconteceu aqui, mas eu creio que pela fé, esse dia chegará, onde a maioria das pessoas dessa cidade conhecerão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e adorarão Ele em espírito e em verdade.
Por que Jesus precisa ser o Salvador? Se ele é o Salvador, ele está nos salvando de alguma coisa. Do que Jesus está nos salvando? Será que Jesus é o Salvador da pobreza? Será que Jesus veio salvar-nos da política? Ou Jesus veio nos salvar de uma mera enfermidade? Algo mais forte, mais profundo nessa expressão. É muito interessante, é muito lindo dizer que ele é o Salvador, mas eu e você precisamos estar cônscios do que ele veio nos salvar. Do que ele veio nos salvar. No início da humanidade, Deus colocou o homem e depois a mulher num jardim perfeito. Pastor, o senhor fala isso quase todo domingo. Isso, até que você aprenda de cor. Que mesmo estando num jardim perfeito, num ambiente perfeito, socialmente perfeito, sem trauma de pai ou mãe, porque o pai era Deus, a mãe não existia, sem nenhum trauma familiar, a humanidade, a melhor representação minha e tua, diante de um jardim espetacular, tendo uma única restrição: do fruto do conhecimento do bem e do mal não comereis. Fizeram exatamente a única coisa que não podiam fazer por livre e espontânea vontade, pois instruídos e instigados pela serpente, queriam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o que a Bíblia nos ensina, que com essa queda, com essa desobediência, não é uma mera questão de Jesus ficou irritadinho, ficou bravinho, não. A partir do momento que o homem escolheu ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, ele se afastou de Deus, ele se desconectou de Deus, e com isso veio tudo de ruim que existe no mundo. Com o pecado veio a morte, com o pecado veio a dor, com o pecado veio as lágrimas, com o pecado veio a injustiça, por isso a pobreza, com o pecado veio a mentira, veio o roubo, por isso a corrupção. O pecado é a origem de tudo. E a Bíblia nos ensina que eu e você já fomos concebidos nessa condição, e em pecado nos concebeu a nossa mãe, e assim nós nascemos. Independente de você nascer no lar cristão ou no lar ateu, você nasceu pecador. Nasceu achando que é como Deus. Nasceu achando que, assim como Ele, sabe o que é o bem e sabe o que é o mal. Por isso, diante de cada escolha da sua vida, diariamente, em vez de se prostrar e se render diante do seu Senhor e lhe perguntar: o que eu devo fazer, paizinho querido? Você sabe o que é o bem e o que é o mal, e entrega aos próprios desejos. A humanidade tem se tornado o que é. Houve uma queda, e com essa queda houve uma ofensa absurda à santidade de Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 21, relatando a respeito da queda e de suas consequências, nos diz assim, Romanos 1, 21, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Ora, uma vez que eu sou como Deus, por que vou lhe glorificar? Por que vou lhe agradecer? Eu tenho meu próprio raciocínio, eu tenho meu jeito de viver, a vida é minha, eu vivo como eu quero. E assim se tornaram obscurecidos os seus corações. Versículo 22, dizendo que eram sábios, na verdade se tornaram tolos. Trocaram a glória de Deus incorruptíveis por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Em vez de glorificar a Deus, vamos glorificar o Zezinho, a Zezinha. É mais fácil para mim, é mais visual. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem de homens, e pior, por imagem de répteis, quadrúpedes. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles,
para desonrarem o seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, então cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. E embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. O que Deus está falando é que, de uma vez que nós nos tornamos desejosos de saber o que é o bem e o que é o mal, Deus nos entregou às nossas paixões, aos nossos desejos. Por isso os casamentos não duram. Porque o cara faz uma aliança com a sua mulher, mas de repente no meio da caminhada tem um outro desejo. E aí uma criança cresce nesse lar desestruturado e não acredita mais no amor, não acredita mais na autoridade. É apresentado Deus como pai, mas ela olha para o pai dela que abandonou a mãe e pensa que talvez Deus irá abandoná-la também. Não vale a pena confiar, não vale a pena amar. Quer saber? Vou fazer o que eu quero também. E o mal vai chamando outro mal, um abismo chamando outro abismo. E o mundo é essa tragédia que nos cerca, onde eu tenho que morar numa casa com um muro, com grade, cerca elétrica, guardinha passando, porque talvez alguém vai passar, olhar a minha televisão e desejar para si, ou pior, talvez alguém olhe minhas filhas de 5 anos, de 2 anos, e tenha um desejo impuro por elas. Eu tenho que proteger, porque estamos cercados de mal e de pessoas que buscam o próprio desejo do seu coração. Isso não te incomoda? Pois se não incomoda você, a Deus incomoda. Deus é santo. E quando Ele vê a sua criação feita à sua imagem e semelhança, se degradando entre si, aquilo é uma ofensa pessoal ao seu próprio ser. Fiquei sabendo de um relato, eu ouvi o áudio de um pai mandando no grupo de amigos assim: tá confirmado, minha esposa tá grávida e é um menino, faltam 6 meses para nascer, tá no forninho. Eu lembro dessa expressão. E você acha que é um pai celebrando o nascimento do filho, mas aquele era um grupo de pedófilos que gostam de abusar de nenéns recém-nascidos. E o áudio continua do pai dizendo: daqui 6 meses nós só vamos esperar ali o período do desmame dos primeiros 7 dias do hospital, e já vai estar à disposição para todo mundo se deliciar com o meu filho. Eu ouvi aquele áudio. Eu não sou santo igual Deus, mas eu ouvi aquele áudio e aquilo acabou comigo. Se isso não incomoda você, você morreu. Só falta enterrar. Mas se isso te incomoda, imagina Deus. Imagina Deus. Aí você fala: graças a Deus eu não sou um estuprador de recém-nascidos. Mas irmãos, a Bíblia fala que se nós cometermos um pecado, somos culpados de todos.
Não foi esses dias que um rapaz estuprou a própria mãe aqui e depois a matou, degolando? Você sabe do que nós somos salvos? Nós somos salvos da ira de Deus. Jesus veio nos salvar dos nossos próprios pecados. Existe um problema, irmão. Um problema na terra e um problema a ser resolvido no céu. O problema na terra é que se Deus não fizer nada, imagina onde isso vai dar daqui uns 10 mil anos. Você já deve ter percebido um pouco que quando seus pais eram crianças, não tinha esse tanto de loucura que nós vemos hoje. Em 30, 40 anos, o mundo se degradou absurdamente. Imagina daqui 100, 200, 300. As pessoas não serão mais nada além do que objetos. Existe um caos aqui na Terra. E existe um problema a ser resolvido no céu. Eu vi o pastor Billy Graham, que já faleceu, o maior evangelista do último século, falando que existe, então, um imenso problema. Porque imagina você que nós somos como formigas. Você sabe que a formiga, ela trilha o seu caminho seguindo os feromônios. Ela vai trilhando ali, por isso que todas elas fazem a mesma curvinha. Elas estão seguindo um instinto, um hormônio que ficou ali. E a gente é como essas formigas, caminhando, seguindo os nossos próprios instintos e hormônios, rumo à perdição e o juízo eterno. E Deus fica lá de cima sabendo que elas estão trilhando um rumo direto ao abismo, à perdição, ao julgamento. Mas se você imaginar, e você sabendo, querendo salvar a formiga, vai lá e tenta falar com ela. Tenta falar: formiga, não vai por aí não. A formiga não te entende. Assim como nós não entendemos a Deus, porque a humanidade foi desconectada com Deus. E mesmo se você quiser parar a formiga, você pode botar a mão na frente dela. Ela vai subir, passar pela tua mão, descer do outro lado da mão e seguir o caminho do hormônio. Ela vai dar a volta, ela vai dar um jeito, ela não para. Ela não entende a mensagem. Alguns dizem: por que Deus aparece? Você não entende. Se Deus aparecer no céu e falar, vamos falar que é um ET, vamos falar que é alguma coisa. Não entende. Então existe um problema. Como se comunicar com um ser criado que não se comunica, que não me ouve, que não me entende, que não percebe os meus sinais na criação? Como resolveremos esse problema? Quem enviaremos? Então disse Jesus, como profetizado em Isaías 6: eis-me aqui, envia-me a mim. E como diz Hebreus capítulo 1, havendo outrora Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem se constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo que também fez o universo. Imagina, irmãos, Deus, Jesus Cristo, sendo Deus, diante de toda a sua glória, escolheu ser encarnado para andar e estar entre nós, há mais de 2000 anos atrás, como se eu ou você, para salvar meras formigas de um pisão, nos fizéssemos como formiga, aprisionados nesse corpo de inseto miserável, por toda a eternidade, unicamente para comunicar uma mensagem: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Por isso Filipenses 2, capítulo 6 diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele, Jesus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Houve ali a solução
A solução foi a encarnação. A encarnação não apenas para a comunicação, como fez por meros 3 anos e meio, mas a solução para salvar o mundo de suas atrocidades, dos seus pecados e ainda pior, do julgamento eterno de Deus. Existem 3 facetas de Deus. A primeira faceta de Deus é da justiça. Deus é santo e não pode se comungar com o pecado. Então, quando Deus vê o pecado, Ele precisa justificar. Ele não passa pano para o pecado. Ele tem que julgar. E existe outra faceta de Deus. Ele é amor. E por algum motivo que eu e você jamais iremos entender, Ele ama essas meras formigas que criou. E que, se você não entendeu, somos eu e você. Então, como Jesus, como Deus, pode equilibrar o seu amor por nós, pecadores, com a sua faceta de justiça, sem se negar a si mesmo, nem como santo, nem como justo e nem como bom? Como Deus pode imputar o castigo por cada pecado que havemos cometido, sem nos destruir a nós e nos dar a vida? Ele encontrou a solução relatada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram, eu, você, o estuprador da mãe, o pedófilo do filho, o papa, o presidente, todos, e carecem da glória de Deus. Sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem se apresentou como propiciação. Você sabe o que é propiciação? Propiciação é um sacrifício feito para que alguém se torne propício diante de uma divindade. Então a pessoa queria viajar pelo mar, acreditava no Deus do mar, era Poseidon, para que ele se tornasse propício a Poseidon, favorável, para que ele tivesse o aceite de Poseidon e ter uma viagem bonita. Ele fazia um sacrifício propiciatório. Sacrificava algo que lhe custava muito, para que não perdesse aquilo que lhe custava tudo, que era a vida. Então fazia o melhor sacrifício propiciatório. E todas as religiões vêm ensinando, desde que o mundo é mundo, que se você quiser se tornar a Deus, ou qualquer Deus que eles inventem por aí, você tem que sacrificar. A religião nos ensina que nós devemos fazer esforço para se tornar favorável a Deus. Então eu não sei de qual religião você veio, mas se você é budista, você tem que viver uma vida de ascetismo, recusando todos os prazeres da vida. Ou dependendo da religião, para se tornar propício, para ganhar um favor de Deus, para ganhar uma cura, um milagre, uma bênção, você tem que andar uma escadaria de joelhos, fazer uma caminhada a pé até certos tempos de adoração. Toda religião ensina que você tem que se sacrificar para que Deus faça um joinha para você. Mas o evangelho é diferente de tudo. É triste como as pessoas não entendem. O evangelho é diferente de tudo. Porque diferente da religião que manda você sacrificar, o evangelho ensina que o próprio Deus ofereceu o sacrifício para que você gratuitamente se tornasse favorável a Ele. Você consegue entender? Eu e você ofendemos a Deus, mas Ele, sabendo que essa ofensa não tem como ser paga, Ele mesmo ofereceu um sacrifício que custava muito, o seu próprio Filho amado, para que agora eu e você, pela fé e graça, tenhamos acesso a esse joinha de Deus, e merecidamente. A quem, versículo 25, Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. E por que Deus fez isso?
Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Porque Ele não pode deixar quieto. Ele não pode simplesmente ver isso e não fazer nada. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele na sua tolerância deixado os pecados anteriores impunes, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. E olha isso aqui, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus escolheu depositar toda a ira que era para vir contra mim e você no seu filho. Esse foi o sacrifício que Deus fez por você, para que você se tornasse propiciatório. E Ele olhou, Ele ouviu aquele áudio e pegou toda a sua ira e operou a justiça no seu filho. Então Ele foi justo. Mas se você crê, Ele foi justificador, porque pela fé nós temos as contas pagas. Ele olha a cada pecado que você fez, faz e pensa: Ele não bate palminha não, Ele é santo. Mas a prova do seu amor por você, é que Ele viu você pecando. Ele se irou, Ele se ofendeu, Ele foi imaculado e pegou toda a sua ira e o seu ódio pelo pecado e depositou absurdamente em Jesus de Nazaré. Esse era o cálice que Jesus, sendo Deus, falou mediante ao sacrifício que estava prestes a oferecer. Jesus disse, temeroso, suando gotas de sangue: Pai, afasta de mim esse cálice. Alguns acham que ele estava falando da morte, como se Jesus tivesse medo de morrer. Você acha que Jesus tinha medo de morrer? Pedro não teve medo de morrer depois que estava com o Espírito Santo. Pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Todos os apóstolos depois tiveram coragem de morrer. Preferiram a morte do que negar Jesus. Então, do que Jesus teve medo? Sendo mestre maior que os seus discípulos, não poderia temer algo que os seus discípulos não temeram. O que ele temeu foi a ira e a justiça de Deus. Mas mais o medo foi a sua paixão. Então, depois de declarar dentro de toda a sua humanidade: Pai, afasta-se de mim esse cálice, suando gotas de sangue, ele disse: porém, seja feita a sua vontade. Por isso, Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-la a vocês diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram
e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo da terra. Esse é o Evangelho. Este é o Evangelho. O preço ele pagou. O que me resta é crer e agradecer. Eu estava lendo essa semana, irmãos, e eu ouvi um relato de um médico francês, relatando o sofrimento que Jesus sofreu na cruz. Sabe, a gente fala tanto disso, essa imagem aqui já está sendo da cruz praticamente desgastada. Mas eu quero ler para você um relato do que significa o que eu preguei aqui. Um relato do que significa esse memorial que você vai fazer aqui. Um relato do médico Dr. Barbet, dos sofrimentos de Jesus por mim e por você. Preste atenção. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relatou o fato é um médico, Lucas, e o faz com a decisão de um clínico, pois o suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocar esse suor é necessária uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção por causa de um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento de finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Falando do flagelo da coroa de espinho, conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. Se você já viu o filme A Paixão de Cristo, você lembra que ele ficou preso assim. E a flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferentes estaturas. Golpeavam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor do sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, o suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os da acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Os cirurgiões sabem quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesam 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de meio quilômetro. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas.
Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega, lhe esfola o dorso. Finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem na multidão, Simão, que vinha no campo, e puseram-lhe a estaca sobre suas costas para que levassem após Jesus. Então veio a crucificação. Sobre o Calvário, tem o início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas e tirá-las produz uma dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, posto em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pó e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feita um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam o prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo foi suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sob a cravela. A cada mero solavanco, a cada mera vibração e movimento, despertará dores dilacerantes. Um suplício que durará 6 horas. O carrasco e seus ajudantes empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal na cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes de cada coroa de espinho penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor, e pregam-lhe os pés. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem, e em uma contração que vai acentuando, os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aquele entre as costelas e do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz, pouco a pouco, mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto fica pálido pouco a pouco, se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo e enfim em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fonte está impregnada de suor. Os olhos saem fora da órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes. Se eleva
aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração volta ao normal. E por que todo esse esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Que tortura! Que tortura! E a Bíblia fala, irmãos, que no último, ele se apoia sobre o prego do pé. Enquanto o prego deve ter cortado o seu pé para se apoiar, e o tendão ofendido pelo prego é tocado e o nervo vai gritando, ele se distende, volta a respirar e fala: tenho sede, tenho sede. E então pegaram uma vara de sopro e prenderam na ponta uma esponja. E quando a gente lê esse relato, a gente não entende, mas eu quero explicar para você, para terminar, como era um banheiro romano. Você pode ver isso no YouTube. O banheiro romano, público, era um banheiro aberto, onde os homens e as mulheres se sentavam numa pedra com um buraco para fazer as suas necessidades. Então então o romano, quando queria fazer sua necessidade, sentava naquele buraco. E você sabe que não existia papel higiênico, então corria uma aguinha por um pequeno córrego nos pés. E quando alguém queria se limpar da sua necessidade, ele pegava uma vara de ensopo, prendia a esponja que já estava disponível ali, e limpava a sua necessidade. E depois, para que houvesse um mínimo de higiene, prendia essa esponja numa bacia de vinagre no centro do banheiro, para que aquela esponja cheia de bosta pudesse ser desinfetada. Então, quando Jesus teve sede, pegaram uma vara e uma esponja mergulhada em vinagre, traduzindo, um papel higiênico sujo e usado, e colocaram na sua boca. Colocaram na sua boca. Na boca santa de Deus encarnado. E ele, uma última vez, com a boca encharcada de esterco, se apoia de novo no prego, tensiona os nervos do braço e grita: está consumado. Está consumado. A ira de Deus que era para vir sobre mim e sobre você foi paga pelo santo servo de Deus, uma prova absurda de amor, abandonado pelo Pai, porque o meu e o teu pecado estava nele, e no meu e no teu lugar morreu. E por quê? 2 Coríntios 5,15 fala: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas viva para ele, que por você morreu e ressuscitou. Foi por isso que eu estou aqui. Foi por isso
mais nenhum motivo. Foi por isso. Se isso não é amor, eu não sei mais o que é. A santa boca de Deus encharcada de bosta nos últimos segundos de sua vida, por amor a mim e a você, para que os meus e os teus lábios possam dizer: graças ao Cordeiro, ao único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Antes de tudo isso, Jesus, diante dos seus discípulos, sabendo que ia passar, quando eu li esse relato, me doeu só de ouvir. Mas imagina 6 horas disso. Na noite em que foi traído. Como alguém assim pode ser traído? Ele foi. Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice do meu sangue, que foi dado por vós. Fazer isso em memória de mim, não tome ainda. Semelhantemente, ele pegou o pão e o partiu e falou: esse é o meu corpo que foi dado por vós. É um pão asmo. O pão asmo original, ele tem um gosto amargo, porque havia uma profecia no Velho Testamento: os pais comem uvas amargas e a boca dos filhos se embotam. É uma espécie de maldição hereditária. O pai peca e o filho paga. E o que a gente aprende é que essa maldição hereditária se acaba em Jesus, porque no sacrifício de Jesus, o Mateus peca, mas quem pagou foi Jesus. E ele fala: esse é meu corpo que foi dado por vós. Esse relato aqui. E que coisa virou a ceia? A ceia virou um ritual de exibicionismo, onde aqueles que se sentem melhores do que os outros acham que porque oram ou dão um dízimo, porque sabem falar graça e paz, são merecedores do amor de Deus. Chegam diante de Deus e abusadamente falam: se tenho graça aos teus olhos, me conceda. Ou como nos ensinam na televisão: eu determino. E bota a melhor roupa para se aparecer. Irmão, na ceia a gente devia vir vestido de saco de pó e cinza. Nós devíamos vir na ceia vestido como mendigos, sujos, com a cara suja de terra, sem escovar os dentes há uns 5 dias, sem tomar banho 3, para que todos à nossa volta sintam o fedor que vaza do nosso corpo e tenham uma mera noção do fedor que exala a nossa alma. E que mesmo assim, miseráveis homens que somos, fomos amados por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando o texto diz: examine-se o homem a si mesmo, tenham a dignidade, tenham a hombridade, a decência de olhar para si e falar como Paulo:
um santo homem de Deus, que curava os enfermos com a sua sombra e morreu pelo Evangelho. Miserável homem que sou. A ceia é o memorial da nossa miséria. Quem me livrará desse corpo fedido e mortal? Graças a Deus por Jesus Cristo. Então ele diz: fazei isso em memória de mim. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou fazer uma mesa igual tinha na igreja do meu pai, de madeira enorme, escrito em memória de mim. Para que quando você entra na igreja, sabe que estamos adorando em memória do Cordeiro. Quando você ouve a palavra, sabe que um sangue foi derramado para que você fosse amado. Para que por suas pisaduras fôssemos sarados. Para que pelas suas angústias fôssemos aliviados. Para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Para que pelo seu abandono fôssemos acolhidos na família de Deus. Para que pela sua morte tivéssemos vida. Então, em memória de cada gota do sangue de Jesus derramado desde o suor de sua angústia, bebamos apenas do cálice. E agora, irmão, segura o pãozinho na tua mão. Quando eu tiver mais condição, eu vou pedir para fazerem pão asmos. Porque eu tenho um costume, toda vez que eu tomo ceia, esse pão não tem gosto de nada, mas esse pão simboliza o corpo de Cristo que foi dilacerado por causa dos teus pecados. Então eu queria recomendar a vocês que façam o que eu faço na ceia. Eu pego o pão e não engulo, eu mastigo e mastigo. E enquanto mastigo e sinto o gosto amargo, lembro que Jesus foi mastigado pelos meus pecados. Então, em memória de Cristo Jesus, mastigue esse pão e coma. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, viestes a mim, meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a me prostro aos teus pés, minha vida te entrego, me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor pelo seu sangue.
Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a me prostro aos teus pés, minha vida te entrego, me prostro aos teus pés, Minha vida é tua. minha vida te entrego. Eu pergunto a você, irmãos, o que você vai fazer diante disso? Há uma pergunta no Evangelho: o que faremos deste chamado Cristo? Eu não sei você, mas quanto a mim, eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para Ele que por mim morreu e ressuscitou. Que o meu dia a dia seja como a oração dos moravianos que declaravam que o Cordeiro receba a recompensa pelos seus sofrimentos através de mim. E a minha oração, irmãos, é que eu encontre aqui pelo menos uns 10 que digam a mesma coisa. Que o Cordeiro receba aqui em Bela Vista a recompensa pelos seus sofrimentos através de nós. Amém?